Olá, meu caro, olá, minha cara, como vai? Tudo bem? Estou eu aqui de novo, seu professor de Direito Empresarial, Giovanni Magalhães, para continuar aí essas nossas aulas ministradas de maneira remota, em razão da suspensão das aulas presenciais na Universidade de Fortaleza, que aconteceu aí desde a quinzena do mês de março e durante todo o mês de abril, em razão da pandemia da Covid-19. Eu quero hoje trabalhar com você nessa videoaula um tema extremamente importante do programa da disciplina de Direito Empresarial 3. Tema esse que tem sua relevância tanto do ponto de vista de programa de disciplina, quanto é um tema que tem uma certa ocorrência, vamos dizer assim, do ponto de vista pragmático, além de ser um tema que é aqui e acolá festejado pelas bancas examinadoras, seja do exame de ordem, FGV, seja dos concursos públicos em geral, que é, meus amigos, o tema relacionado às fraudes praticadas pelo devedor e o reflexo dessas fraudes dentro do processo de falência. A doutrina que fala em atos fraudulentos, a doutrina que fala em atos ineficazes. A gente vai usar aqui as expressões fraudes e ineficácias como se fossem sinônimos, tá joia? Então, a grande questão aqui para a gente iniciar o nosso papo é você entender o seguinte, tá? Existem atos fraudulentos ou ineficazes que o empresário pratica e que só são descobertos após a decretação da sua falência, após o seu decreto de quebra. É justamente sobre isso que eu quero trabalhar com você nessa videoaula que a gente está vendo aqui agora. O tema dessa videoaula, portanto, é justamente o tema da ação revocatória, o meio judicial utilizado para que a gente venha aqui a, vamos dizer assim, tentar reverter os efeitos dessas fraudes ou desses atos praticados com o devedor que são considerados ineficazes em face do processo de falência, isso à luz da Lei 11.101. Meus amigos, a grande verdade é o seguinte: a grande verdade é que a situação de falência de um empresário não é algo que, no comum, vai acontecer do dia para a noite, da noite para o dia ou num estalar de dedos. Pode o empresário falir do nada? Pode, sem nenhum problema. Mas o mais comum, o normal de acontecer, vamos dizer assim, é a atividade desse empresário vir degringolando aí ao longo do tempo. E aí existe um determinado marco temporal em que, se o empresário ele percebe, por assim dizer, a crise que ele se meteu antes dele atravessar esse marco temporal, isso significa dizer que essa crise ela é superável, essa crise ela é temporária, desde superável aí, seja por medidas mais simplórias, como a renegociação direta devedor-credor, ou até mesmo através de eventuais ações revisionais, até com medidas mais drásticas aí, com procedimentos de recuperação judicial. Porém, algumas vezes este empresário ele só percebe que entrou em crise após atravessar justamente esse tal marco temporal. E aí ele já sabe quase que intuitivamente que dessa crise ele não supera mais, que o caminho dessa crise vai ser justamente o processo de falência. E é exatamente a partir desse momento que esse empresário pode vir a praticar, se é que já não fez antes, né? Ou a praticar com mais frequência, com mais veemência, atos fraudulentos, atos aí que vinham a prejudicar os seus credores lá na frente, quando da falência vier a ser decretada. Exatamente sobre isso que a gente vai trabalhar com você
nessa nossa videoaula. Veja aqui comigo uma coisa, tá? Esse dito marco temporal, ele é conhecido como o termo legal da falência. Termo legal da falência é esse que, na verdade, existem dois. A gente pode falar, né, em um termo legal de falência para as obrigações ditas onerosas, bilaterais, que é a regra geral, é o que a gente vai perceber com mais frequência aqui nessa aula, tá? E o termo legal para obrigações gratuitas. Diferença entre eles. O termo legal das obrigações onerosas, ele é fixado pelo juiz, por ocasião da sentença declaratória de falência. O juiz, quando vai fixar, quando vai decretar a falência de um empresário, na forma do artigo 99, inciso 2, ele precisa fixar o termo legal da falência, cuja definição vai acontecer justamente no caso concreto. Diferentemente, é a situação do termo legal para as obrigações gratuitas, em que a lei já nos dá essa definição aí, diretamente falando, nos incisos 4 e 5 do artigo 129. Para as obrigações ditas gratuitas, unilaterais, o termo legal é de 2 anos antes da decretação da falência. Tá? O termo legal para as obrigações onerosas, não. Ele vai variar no caso concreto, ele vai ser fixado pelo juiz, podendo ser igual, maior, que acontece mais das vezes, ou menor do que esse prazo de 2 anos aí para as obrigações a título gratuito. E é exatamente isso que eu quero te mostrar agora, como é que funciona, né? Como o juiz ele vai fixar o termo legal da falência. Repara o seguinte, tudo começa aqui, ó, na sentença que vai decretar a falência. Tudo começa aí. Imagina essa linha aqui, ó, como sendo a data em que o juiz decretou a falência. Vindo decretar a falência hoje, o que cabe ao juiz fazer? Cabe a ele, ó, pegar 3 datas no calendário. E dessas 3 datas no calendário, ele vai pegar sempre a data mais antiga, tá? São 3 datas que o juiz precisa localizar no calendário e pegar das 3 datas sempre a mais antiga. Cuidado aqui com determinados livros aí doutrinários, desses muitas vezes até direcionados aí aos concursos públicos, que acabam querendo, vamos dizer assim, tentar facilitar a sua vida com bizu, com recurso mnemônico ou coisa que o valha, e que o mais das vezes isso acaba não funcionando bem, tá? Veja, aqui não vai cair em qualquer dica ou coisa bisurada nessa linha, não. A ideia do juiz é, literalmente, pegar 3 datas no calendário e escolher das 3 sempre a mais antiga. Quais são as 3 datas? Uma, a data do pedido de falência. 2, a data do pedido de recuperação judicial. E 3, a data do primeiro protesto, sendo o protesto aí mais antigo daquele título de crédito que não foi pago e que ainda não está prescrito. Sempre a localização dessas 3 datas e você vai sempre escolher a data mais antiga. Data mais antiga escolhida para quê? Data mais antiga escolhida para que dessa data mais antiga a gente conte um prazo retroativo, tá? Da data mais antiga, você ainda vai contar para trás até 90 dias, tá? Até 90 dias. Pode ser menos, essa contagem retroativa pode, mais do que isso não. Até 90 dias. Normalmente, os juízes acabam fixando no prazo máximo aí para não ter maiores dores de cabeça, maiores complicações. E essa data, né, essa data a que a gente chega na contagem retroativa,
ela é justamente o tal termo legal da falência de que eu falo agora há pouco. Vale dizer, aquele marco temporal a partir do qual o empresário vai, teoricamente, praticar com mais frequência, né, com mais veemência, atos fraudulentos. Não é à toa que a doutrina chama, veja bem, todo esse período aqui, ó, que vai desde o termo legal até a sentença declaratória de falência, de período suspeito. Por que período suspeito? Porque é o período em que se suspeita que fraudes possam vir a ter sido praticadas. Resultado: todos os atos desse período serão revistos, reavaliados, passarão aí por uma verdadeira auditoria, digamos assim, levada a efeito a cabo pelo administrador judicial e, evidentemente, durante esse período, aqueles atos que forem considerados fraudulentos ou ineficazes, eles precisarão eles precisarão serem atacados através da ação revocatória. É justamente isso que a gente vai trabalhar nessa aula de hoje, como a gente já estava dizendo. Beleza? Bom, o que, que acontece? É importante que você saiba que a gente pode falar tanto em ineficácia subjetiva quanto em ineficácia objetiva. Tá? Há autores que usam a questão da fraude e eles vão falar em fraude subjetivamente considerada ou fraude objetivamente considerada. Dá no mesmo aqui, tá? Eu vou manter ineficácia pelo padrão, por ser aquilo que me parece que a doutrina mais usa, mas dá no mesmo. Se o autor que você utiliza aí na faculdade, se o autor que você utiliza aí para o seu concurso público falar em fraudes, entenda aqui como sinônimo, tá? Bom, primeira coisa, a gente precisa fazer essa diferença do que é a ineficácia subjetiva para o que é a ineficácia objetiva. Ineficácia subjetiva, meus amigos, ou fraude subjetivamente considerada, é aquele tipo de fraude em que eu preciso efetivamente provar a ocorrência. Vale dizer, ou eu provo efetivamente que houve fraude, ou aquele ato a priori é um ato juridicamente lícito, perfeito, válido e regular. Tá? Então, quando a gente fala em ineficácia subjetiva, é porque, nestes casos, você vai efetivamente ter a prova do conluio com o falido, a prova da má-fé, a prova do efetivo prejuízo trazido pela massa falida. Ou você prova isso, né, para mostrar aí a má-fé daquele praticante do ato, da ineficácia subjetiva, perdão, ou então o ato é válido. Diferentemente a ineficácia objetiva. Na ineficácia objetiva, a gente independe de prova da fraude, ou seja, a ineficácia objetiva, o ato ele é considerado ineficaz ou fraudulento por força de lei, independentemente de prova. Eu não preciso provar na ineficácia objetiva a fraude, o conluio e o prejuízo. Isso já é presumido por presunção absoluta pelo legislador, tá? Então, logo de cara é importante que a gente perceba isso. Uma coisa é a chamada fraude subjetivamente considerada ou ineficácia subjetiva, que na forma do artigo 130, o seu fundamento legal, eu preciso efetivamente realizar a prova do conluio, da fraude e do prejuízo. Ou eu tenho essa prova, ou o ato é válido. Já na ineficácia objetiva, regulamentada pelo 129, aí não. Aí, o próprio ato em si é considerado fraudulento. O legislador presume, por presunção absoluta, a fraude pela só prática desse ato,
Daí essa fraude ela independer de prova. Vale dizer, a bem da verdade, você vai ter que provar que o devedor praticou um daqueles incisos lá, tá? Um dos atos lá previstos na lei como um ato de ineficácia objetiva. Mas você não precisa provar fraude. Essa sim está presumida pelo legislador. Como a gente já viu, a ineficácia objetiva ela está prevista no artigo 129 da lei. Vamos então agora examinar comigo esses atos aí de ineficácia objetiva no rol taxativo do artigo 129 da Lei 11.101, tá? Veja bem, esse rol de 7 incisos aí do artigo 129 da Lei 11.101, ele é taxativo. Apesar disso, a bem da verdade, existem, fora da Lei 11.101, outras situações em que seria cabível a ação revocatória, né? Em que seria cabível a discussão aí do ponto de vista de uma ineficácia objetiva. Porém, para o programa da nossa disciplina, a gente se atém à Lei 11.101. Fechado? Vem comigo, então, para a gente examinar esses atos, tá? Primeiro ato aí, inciso 1, é o quê? O pagamento de dívida não vencida dentro do termo legal. Ou seja, o que acontece? Imagina o seguinte, né? Você está diante de uma antecipação de pagamento, tá? Você está diante de uma antecipação de pagamento que acontece dentro do termo legal. Olha como é que a coisa funciona. Um exemplo seria mais ou menos isso. Eu, empresário, né? Eu, empresário, vamos dizer assim, credor seu, né? Credor seu, para lhe pagar lá no futuro determinado valor, chego para você e digo: ó, meu amigo, estou aqui com X reais para fazer seu pagamento hoje. Recebi um dinheiro que não estava esperando. Dá para a gente negociar, fazer esse pagamento para você hoje? Você me dá um descontinho, eu faço antecipação de pagamento para você e aí a gente quita essa nossa relação? Imagina que você, na mais absoluta boa-fé, concorda com isso. Então, faz essa relação, eu pago para você de maneira antecipada. Deixa que eu sou empresário. Lá na frente, o juiz vai decretar minha falência. Quando ele decretar minha falência lá na frente, ele vai contar de maneira retroativa o termo legal. Pois bem, se essa antecipação de pagamento estiver aqui dentro do período suspeito, entre o termo legal e a data da sentença declaratória de falência, essa antecipação de pagamento ela é presumidamente fraudulenta. Resultado, vai se entrar com ação revogatória para quê? Para buscar de volta esse dinheiro. Ah, e a sua boa-fé? A sua boa-fé ela não vai ser relevante aqui para levar em procedência da ação revocatória. A sua boa-fé vai ser relevante para quê? Para você saber aonde que você vai discutir o seu direito dentro do meu processo de falência. Se você efetivamente prova a boa-fé, você vai discutir seu direito através da ação de restituição, lá pela forma do artigo 86, inciso 3, como nós já vimos, inclusive, lá na aula sobre a ação de restituição, que deve estar disponível aqui também na internet. Tá? Se você não lembra desse fato, vale a pena você dar uma pausa aqui, procurar o vídeo sobre a ação de restituição e dar uma examinada lá na parte em que a gente comenta o 83, inciso 3. Tá? Mas a ideia é exatamente essa aqui. Conta o termo legal para trás. Se o ato estiver dentro do termo legal, aquela antecipação de pagamento é presumidamente fraudulenta. Ah, Giovanni, se eu pegar na contabilidade, fazendo esse exame, perceber uma antecipação de pagamento que aconteça antes do termo legal, aí eu não posso usar mais o 129. Aí seria a situação de você olhar especificamente para aquela antecipação de pagamento e ver se aquilo ali foi feito de maneira fraudulenta. Aí, provando a fraude daquele ato específico,
você vai buscar a revocatória pelo 130. Entendeu a dinâmica? Isso vai funcionar basicamente em todos os outros incisos, em todas as outras hipóteses da ação revocatória aí nas ineficácias objetivas. Vamos ver as outras então? Vem comigo então para a tela, olha só. Inciso 2. O pagamento de dívida por meio diferente do contratado dentro do termo legal, a chamada dação em pagamento. Qualquer dação em pagamento que você, empresário, faça, que lá na frente você venha a ser declarado falido, e o juiz contando retroativamente o termo legal, essa dação em pagamento aconteça no período suspeito, ela é presumidamente fraudulenta, tá? Presumidamente fraudulenta se acontecer dentro do termo legal. Agora, se liga uma coisa, a fraude objetiva aqui, ela é a dação em pagamento ocorrendo no termo legal. Não é ineficácia objetiva aí do 129, inciso 2, o pagamento com valor diferente, o pagamento com desconto. Imagina, né? A gente tem um crédito entre nós de, sei lá, 100 mil reais e você dá um desconto, né? Você dá um desconto de 20% para que eu te pague. Eu faço esse pagamento. Lá na frente, a minha falência ela é decretada, esse desconto, sendo o pagamento feito na data correta, ele não é presumidamente fraudulento. Pagamento com desconto não é pagamento por meio diferente do contratado. Pagamento meio diferente do contratado é a gente contratar para você me pagar em dinheiro e você me pagar me entregando um bem móvel ou imóvel aí, tá? Fique esperto com isso. Bom, inciso 2, portanto, está aí a dação em pagamento dentro do termo legal. Inciso 3, a constituição irregular de garantia real dentro do termo legal. Meus amigos, vejam, não é problema para o devedor dar garantia real para qualquer credor seu. Não é problema. O credor de garantia real, ele inclusive ele é um credor altamente privilegiado. Dentro do processo de falência, sabemos disso. A questão aqui, o ponto relevante aqui, se refere no seguinte, a garantia real, se ela for dada de maneira irregular e ela estiver dentro do termo legal, essa garantia real ela é considerada presumidamente fraudulenta. Resultado, é possível se entrar com a ação revocatória para se revogar essa garantia real irregular. E quando é que ela é irregular? Ela vai ser irregular, cara, exatamente nos termos lá do inciso 3 do artigo 129. Vale dizer, toda vez que você der garantia a uma obrigação que a priori não tinha, ou você efetuar o chamado reforço de garantia, dando aí uma obrigação a mais, nós estaremos, então, diante da constituição irregular de garantia real, isso sem ficar com bens livres e desembaraçados suficientes para pagar os seus demais credores. Resultado, ação revocatória para revogar esta garantia real. Os incisos 4, que vão tratar dos atos gratuitos, e o inciso 5, renúncia à herança ou alegado, podem ser examinados de maneira conjunta, até porque a renúncia à herança ou alegado não deixa de ser uma hipótese, uma espécie de ato gratuito, evidentemente aqui no nosso caso, relacionado ao empresário individual. Por que a gente vai analisar as duas juntas? Como a gente viu no começo dessa aula, os incisos 4 e 5, eles funcionam como termo legal de falência para obrigações unilaterais, para obrigações gratuitas. Se você olhar, inciso 4 e inciso 5, ele tem um prazo de até 2 anos antes da decretação da falência. Qualquer ato gratuito, como uma doação, por exemplo,
ou mesmo a renúncia a uma herança ou a legado que aconteça até 2 anos antes do decreto de quebra, esse ato gratuito, essa doação ou essa renúncia de herança ou de legado é presumidamente fraudulento pela Lei 11.101. Resultado, ação revocatória para quê? Para buscar de volta aquele determinado patrimônio de que você abriu mão ou de que você doou. Ah, Giovanni, essa renúncia à herança ou alegado, ou essa doação, ela aconteceu 2 anos, há mais de 2 anos aí. Então, a gente já não pode mais fazer uso da ação revocatória através do 129. A gente vai precisar olhar especificamente aquele ato, aquela doação para mais de 2 anos, aquela renúncia à herança ou alegado para mais de 2 anos. Ela é presumidamente fraudulenta? Se ela for presumidamente fraudulenta, então vai caber a gente pensar a ação revocatória a partir do artigo 130. Tá? Bom, além, né, dos atos gratuitos e da renúncia à herança ou a legado, a gente tem ainda o trespasse irregular. Meus caros, o trespasse é um dos temas mais estudados aí quando você está fazendo na faculdade a disciplina de Direito Empresarial 1, a compra e venda de estabelecimentos empresariais. Veja, de novo, não é problema realizar um trespasse, não, mas isso acontece com uma frequência maior do que você possa imaginar. O problema é quando ele é feito de maneira irregular. E onde é que está essa noção de irregularidade? Justamente aqui no inciso 6. Vale dizer, o fato de você realizar o contrato de trespasse sem respeitar aí as normas previstas no Código Civil, lá no artigo 1145. Vai ser irregular, meu caro? Vai ser irregular, minha cara? Qualquer trespasse que seja realizado, das duas, uma. Ou sem o alienante ter a prova contábil de que tem bens suficientes livres para pagar os seus demais credores, independentemente do resultado financeiro que ele consiga com o trespasse. Ou se a prova contábil não mostrar isso, se a prova contábil não mostrar isso, ele precisa obter a concordância tácita ou expressa de todos os seus credores a partir de uma notificação, que como a lei não diz que tipo de notificação é essa, ela pode ser notificação judicial, ela pode ser notificação cartorária ou até as chamadas cartas com aviso de recebimento sem problema, né? Dando aí a esses credores um prazo de 30 dias para que eles se manifestem sobre essa realização. Aqueles credores que se calarem concordam com a operação. Os credores que disserem que concordam, show de bola também. Aquele credor que se opor, a gente vai precisar ver. O crédito dele já está vencido ou o crédito dele ainda é vencendo? Se está vencido, ele precisa ser pago. Se está vencendo, ele precisa de algum modo ser garantido. Então, você realizou o trespasse e não se cercou de nenhuma dessas cautelas. Esse trespasse é irregular. Resultado, se lá na frente você falir, pode-se ajuizar a ação revocatória para buscar de volta esse estabelecimento, com um detalhe importante digno de nota, hein? Se você olhar, trazer para você o slide de novo. Se você olhar aí na sua lei, você vai perceber o seguinte, ó, no inciso 1 eu tenho um prazo, termo legal definido pelo juiz. No inciso 2 eu tenho um outro prazo, o termo legal definido pelo juiz. No inciso 3 eu também tenho outro prazo, o termo legal definido pelo juiz. Nos incisos 4 e 5 eu tenho um prazo já previsto na lei, que é de 2 anos antes do termo legal para obrigações gratuitas. Mas para o inciso 6 não tem prazo. Ou seja, a gente pode aqui concluir que o trespasse irregular ele sempre será considerado um ato presumidamente fraudulento perante o processo de falência.
ocorra ele dentro do período suspeito ou fora. Ele é sempre um ato presumidamente fraudulento, beleza? Bom, isso é o inciso 6. Para a gente fechar os atos de ineficácia objetiva, a gente tem ainda aí no inciso 7 qualquer registro imobiliário após a decretação da falência também é considerado presumidamente fraudulento, a menos que haja uma pré-notação anterior. E, meus caros, para você que ainda não estudou direito imobiliário, pré-notação é uma espécie de pré-aviso de registro, é uma espécie de comunicação que você faz no cartório da sua intenção de fazer o registro imobiliário para que aquela data da pré-notação sirva como efeito de precedência. Normalmente as pré-notações elas têm 30 dias, então o que acontece? Fiz uma pré-notação, houve a decretação da falência, eu tenho um prazo da pré-notação, para poder efetuar o registro imobiliário. Registrei no prazo da pré-notação, registro imobiliário está salvo. Fora disso, qualquer registro imobiliário após o decreto de quebra é presumidamente fraudulento, tá? Esses, portanto, são os casos aí de ineficácia objetiva previstos na Lei 11.101 de maneira taxativa, tá? Importante, algumas observações aqui. Primeira delas, como é que você vai conseguir a declaração de ineficácia objetiva, a declaração de fraude objetiva? À luz do parágrafo único do 129, você vai perceber o quê? Que a ineficácia objetiva, primeiro, ela pode ser decretada de ofício pelo juiz, o juiz percebendo tão logo um desses casos que a gente acabou de narrar, ele já pode canetar e já pode dar diretamente essa declaração de ineficácia. Ela pode ser alegada em defesa pelo administrador judicial enquanto representante da massa falida. Numa eventual ação contra a massa, o administrador judicial pode alegar em contestação dizendo o pago não é fraudulento, como também pode ser pleiteada mediante uma ação própria ou incidentalmente no curso do processo de falência, sendo essa ação a chamada ação revocatória. Então, repare que para o 129, 3 possibilidades. De ofício, você vai lá, dá aquele bizu, faz os chamados embargos auriculares no juiz, indicando aí para ele que houve a prática de um dos incisos, para ele meter a caneta, ou então isso pode ser alegado em matéria de defesa ou até mesmo através de uma ação própria, a ação revocatória. Meus amigos, uma outra questão extremamente importante. Graças a Deus o legislador percebeu e já trouxe a solução para ela, porque senão ia ser briga aí para 50 anos de jurisprudência e a gente não ia ter o que fazer, tá? Que é justamente a questão relacionada à ineficácia objetiva e o plano de recuperação judicial. Veja bem, do plano de recuperação judicial que está previsto lá no artigo 50, a gente pode basicamente praticar os atos que aparecem aí nos incisos 1, 2, 3 e no inciso 6. Tá? Antecipação de pagamento, dação em pagamento, constituição de garantia real e trespasse. Tá? Qual é o problema? Se esses atos vierem a ser praticados em razão do plano de recuperação judicial, olha a sinuca de bico. Se eu deixo de praticar o ato previsto no plano, eu vou ter convolução da recuperação judicial em falência. Só que decretada a falência, tendo esses atos sido praticados, no decorrer aí desse período suspeito, esses atos vão ser considerados presumidamente fraudulentos. Resultado, você estaria numa situação em que o empresário iria falir de graça, digamos assim. Percebendo esse problema, o legislador então vem e nos diz, no artigo 131, o quê? Que se esses atos eles
tiverem sido praticados em razão de um plano de recuperação judicial, eles não poderão serem declarados ineficazes. Tá? O único argumento de defesa que você vai ter para ineficácia objetiva. Pratiquei o ato e praticaria de novo, porque o ato está relacionado a algo que estava previsto no meu plano de recuperação judicial. Por sua vez, a declaração de ineficácia subjetiva do 130 vai ser feita apenas em razão de uma ação judicial, de uma ação própria, a ação revocatória, como a gente vê aí, né, no começo do artigo 132, que fala a ação revocatória, de que trata o artigo 130 dessa lei. O único meio de conseguir, portanto, é esse. Bom, dito isso, né, para a gente partir então para os finalmente aí dessa nossa aula, eu quero fazer com você algumas considerações processuais sobre a ação revocatória. Primeira delas, a questão dos legitimados. Né? Quem é que pode ser autor, quem é que pode ser réu na ação revocatória? Os legitimados ativos aparecem no artigo 132. O administrador judicial, qualquer credor e o MP. Tá? Lembrando aqui o seguinte, tá? Qualquer credor aqui é justamente aquele qualquer credor que vai poder pleitear o pedido de falência contra alguém, tá? Ou seja, neste qualquer credor aqui não se encontra, por exemplo, a fazenda pública, tá? Esses os autores. Os réus, por sua vez, aparecem no artigo 133. Quem são eles? Aquele que contratou com o falido, o beneficiário do ato, né? Vale dizer, se eu pratiquei o ato com o falido, se eu pratiquei o ato com o falido para beneficiar você, eu e ou você, terceiros adquirentes, você pegou o objeto desse ato e passou para frente o sujeito que adquiriu de você, e se alguém de nós falecer, nossos herdeiros ou legatários. Tá? Todo esse pessoal, toda essa galera prevista no artigo 133 pode funcionar como réu na ação revocatória. Tá? Prazo para essa ação também aparece no artigo 132. O prazo é de 3 anos contados da data da decretação da falência. Após a decretação da falência, eu tenho um prazo, portanto, de 3 anos para poder ajuizar todas as ações revocatórias que se fizerem necessárias, cabendo firmar o entendimento de que esse prazo ele é um prazo de natureza decadencial, tá? Prazo decadencial aí para o ajuizamento da ação revocatória. A ação revocatória é essa, que na forma do artigo 134 vai estar submetida ao rito do procedimento comum previsto no CPC. Todos vocês que estão fazendo a disciplina de Direito Empresarial 3 certamente já passaram pela disciplina de Processo Civil 1. É aquela lógica lá que a gente vai ter aqui do andamento da ação, sendo importante que você perceba o quê? Qual é o efeito da sentença, né? Vindo ela a ser procedente, qual é o efeito da sentença? O efeito da sentença está lá no artigo 136. A ideia é fazer com que as partes retornem ao estado anterior, ou seja, bem que foi fraudulentamente desviado, volta. Dinheiro que foi fraudulentamente desviado, volta. Isso vai ser feito como? Bom, aí a gente vai ver, né? Se é caso de ineficácia objetiva, como eu não preciso provar a fraude, o juiz vai simplesmente declarar a ineficácia do ato perante a massa falida. Ou seja, o juiz vai dizer, ó, esse ato não vale perante a massa falida. Você praticou o ato com o falido, a massa falida deve ser entendida como terceira pessoa, então esquece, tá? Por isso, declara a ineficácia para retornar ao estado anterior, devolve cá o bem. Já na ineficácia subjetiva, não. Na ineficácia subjetiva, nós vamos revogar o ato justamente em razão
da prova da fraude, do conluio e do prejuízo, para que nesta revogação o bem então possa retornar e as partes possam retornar ao estado anterior. Beleza? Bom, essas são as considerações aí importantes que a gente precisava fazer sobre a ação revocatória. E, cara, mais uma vez, como a gente está em pandemia, não dá para a gente dar aquela batida de mão de todo final de aula. Eu vou trocar sempre a batida de mão pela saudação de Wakanda, em homenagem a Giovanni Neto, meu filho, que é fãzão do Pantera Negra. Bom, é isso. Brincadeira à parte, esquece essa última fala. Tudo que você precisa sobre ação revocatória para você se dar bem aí nas nossas provas, tá, da faculdade, ou até mesmo, né, para o seu exame de ordem e para o seu concurso público, eu quero crer que você consegue tirar dessa aula. E, cara, se você está me vendo aqui hoje pela primeira vez, você não me conhece, peço a você que adicione, né, esse canal, né, se inscreva nesse canal, dê um joinha aí nesse vídeo para dar uma força aí para esse canal que a gente está reabrindo, então, em razão dessa questão da quarentena. Dá um joinha aí, manda suas dúvidas aí nos comentários, que a gente vai estar sempre trocando ideias sobre direito empresarial, porque, cara, esse é meu objetivo de vida, facilitar para você o entendimento e a aplicação do direito empresarial. Direito empresarial pode muito bem ser entendido de maneira facilitada, porém em nível top. Valeu. Bom, me despeço aqui. Até a próxima aula.